casa 12 é uma das casas mais polêmicas e mais difíceis de entender na astrologia. Ela trata sobre assuntos mais sensíveis e ela é tão sutil que às vezes a gente fica perdido e nem entende o peso que ela tem, né, dentro do nosso mapa astral. Então, se você tem dificuldade de entender a casa 12, né, entender todos esses assuntos, fica nesse vídeo que eu te garanto que você vai aprender de uma vez por todas o que significa a casa 12 e como, através dela, você pode transformar sua vida para melhor. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Viva Astrologia. Então vamos falar sobre a casa 12? Como eu falei, ela é bem complicadinha mesmo de entender, né? Quando eu estava estudando astrologia, eu também tive bastante dificuldade para conseguir compreender, né, o significado da casa 12. Mas quando eu entendi, né, quando eu percebi o quanto ela era poderosa, eu pensei, eu preciso transformar isso no vídeo. Mais pessoas precisam saber disso, porque ela realmente pode transformar a nossa vida. Então vamos começar. Afinal de contas, o que é a casa 12? A casa 12 é a casa do inconsciente. E aí já começa a ficar um pouco difícil de entender, né? Porque inconsciente é uma coisa que a gente não enxerga, a gente nem entende muito bem direito. Então essa casa, ela mostra o que está no nosso inconsciente. E com isso, a gente pode falar também que ela é a casa dos segredos, né? Segredos até da gente mesmo, porque tá no nosso inconsciente, que não é fácil de acessar, né? Além disso, ela também mostra nossas forças e as nossas fraquezas ocultas. Então a gente olhando para essa casa, né, o signo, os planetas e também os aspectos, consegue ter uma noção de como é, né, a nossa consciência interior e o nosso subconsciente. Nossa saúde mental também pode ser vista na casa 12, assim como o poder psíquico e nossa sensibilidade ao extrasensorial. Ou seja, né, tudo aquilo que vai além do que os nossos olhos enxergam, o que está além do mundo material, né, e, como eu falei, as nossas vulnerabilidades também. Aí vocês já estão começando a compreender, né, que é uma casa assim cheia de mistério. É algo mais relacionado ao sutil, né? E às vezes a gente não consegue visualizar isso na nossa mente, né? Não é uma casa objetiva como as outras casas, né? Se eu falar, a casa 2 representa a parte financeira da nossa vida, né? Como a gente ganha, como a gente gasta, os nossos valores. Ponto. A gente já consegue entender. Agora, a casa 12, ela é algo subjetivo. Por isso que existe essa dificuldade, né, de entender a casa 12. Por esse motivo também, né, por ser subjetiva, que na casa 12 a gente consegue ver a nossa espiritualidade, né, e o nosso altruísmo. Só tomem cuidado para não confundir, tá? A espiritualidade é a casa 12, a casa 9 que seria a religião, tá? Que seria o conjunto de leis, de dogmas, tudo isso. Então a gente percebe, né, como é a espiritualidade da pessoa no dia a dia, como que ela coloca essa espiritualidade em prática, né, o que ela entende por espiritualidade, né, e o valor que ela atribui a isso também. Por todos esses motivos, ela também é considerada uma casa de cura, porque analisando, né, através da análise do nosso inconsciente, muitas vezes a gente consegue limpar padrões repetitivos na nossa vida. Tá certo que não é, né, um processo assim do dia pra noite, eu li sua casa 12 e acabou. Não, né? A gente precisa de processos terapêuticos, né? Sempre lembrando, né, astrologia não é terapia, então lógico que a gente vai precisar passar pelo processo terapêutico, mas, né, ela pode ser muito útil sim. A gente consegue clarear, né, muitos pontos com relação a nós mesmos enquanto indivíduos e também relacionadas à nossa história de vida, né? Falando sobre histórias de vida, vocês sabiam que essa casa também é a casa do karma? Inclusive, a linhagem kármica é uma especialização dentro da astrologia. Inclusive, eu estou doida para estudar sobre isso, porque, né, pisciana é bem mística, então não vejo a hora de estudar mais sobre isso e trazer para vocês com certeza. Sob o viés da astrologia kármica, é dito que muitos trânsitos intensos que acontecem, né, acabam influenciando a casa 12, significa, assim, limpeza de karma. Babado, né, gente? O negócio é poderoso mesmo. Então a gente consegue ver a questão kármica, conseguimos ver também o nosso destino enquanto alma, né, o propósito da alma mesmo, da nossa vida aqui na Terra e até mesmo, pasmem, a gente consegue descobrir como foi a nossa vida no útero. Pois é, olhando a casa 12 a gente consegue entender como foi a gravidez da nossa mãe, né, quando ela estava grávida da gente. E eu não sei vocês, mas essa informação, quando eu descobri, eu fiquei tipo, meu Deus, como assim, né? O negócio é forte, por isso que eu falo, casa 12 é extremamente importante e fundamental, né, pra gente clarear várias coisas da nossa vida. E aí você pode estar pensando, ok, Marta, consegui entender, né, o que significa essa casa, mas e aí, né, como é que a gente tira o melhor proveito dessa casa? Isso eu já conto pra vocês, mas antes, vamos pedir o like, né? O like é muito importante pro canal, ele ajuda o vídeo a ser recomendado para mais pessoas, então
Se você já tá gostando, já tá curioso para saber o que vem, né, a seguir, por favor, deixa o like nesse vídeo, tá? Se inscreve também, tem vídeo novo aqui toda quarta e todo domingo. E compartilha com alguém, né, que você acha que pode se interessar pelo tema. Agora, voltando pro vídeo, para a gente entender, né, como tirar o melhor dessa casa, a gente precisa olhar alguns pontos muito importantes. O primeiro delas, eu acho que vocês já devem ter até uma ideia, né? A gente precisa olhar o signo que abre essa casa 12. Esse signo, ele mostra como é a questão do inconsciente, né, da gente, qual o tipo de energia que a gente gasta, né, para essas questões. Então, se o seu subconsciente ele é mais agitado, se ele é mais sensível, se é uma pessoa inclinada a ter questões psíquicas, né, e sensibilidade mais aflorada. É por esse caminho aí que a gente vai, né, quando a gente lê o mapa, quando a gente vê o signo da casa 12. Lembrando sempre que isso faz, né, parte de uma leitura completa do mapa astral, tá? Não adianta a gente ficar pegando informações avulsas. Lógico, a gente quer saber, né? A gente procura. Isso pode dar pistas pra gente, mas pra gente ter certeza, né, de como funciona a pessoa como inteiro, porque o subconsciente faz parte da gente, a gente tem que ler o mapa astral todinho, bem completinho. Lembrando sempre, né, que eu atendo, faço leitura de mapa astral. Se você estiver interessado, me manda um e-mail para martavivastrologia@gmail.com e eu explico para vocês como é que funciona, né, a minha consulta, os valores, tudo certinho. Bom, falamos do signo, agora falando dos planetas que temos na casa 12. Bom, os planetas que a gente tem na casa 12, para a gente conseguir vivenciar, porque a casa 12 ela também é considerada uma casa de aprisionamento. Quando a gente fala isso, até assusta, né? Nossa Senhora! Imagina quem tem só de casa 12. Se escuta um negócio desse, pode acabar ficando assustado. Mas é um aprisionamento por quê? Porque tudo que a gente tem na casa 12, a gente precisa voltar para dentro de nós mesmos, olhar para dentro, para conseguir, né, expressar esses planetas na nossa vida. É como se esses planetas estivessem, assim, numa salinha à parte, sabe, do mapa astral. Então, todos os outros planetas estão lá nas casas, e essas casas, né, uma conversa com a outra, tudo bonitinho. Então, é como se a casa 12, ela fosse uma salinha reservada, sabe? Então, para a gente acessar essa salinha, a gente tem que olhar para dentro da gente mesmo. É uma questão, assim, bem profunda, né? Justamente porque essa é a casa, né, como eu falei, da solidão. Ela mostra como a gente lida, né, com o nosso interno. Então, se você tem planetas lá, eles estão mais interiorizados. É como se tivesse um véu, assim, cobrindo eles. E aí, né, para acessar esse véu, a gente tem que olhar para dentro da gente, levantar o véu e falar, olha, tem um planeta aqui. E aí a gente precisa, né, olhar para dentro, levantar este véu e entender, né, nossa, o planeta está aqui. Agora que eu levantei este véu, né, eu consigo entender como é que eu posso usar esse planeta na potência máxima dele. E falando em planetas, né, geralmente as pessoas que têm bastante planetas, assim, um estélio, geralmente quem tem estélio na casa 12, significa que são pessoas, primeiro, muito interiorizadas, né, e que estão sempre em busca de mais, de algo a mais, né, elas entendem que a vida não é só o mundo material, que tem muito mais, né? Essa alma dessa pessoa, ela sente a necessidade de estar sempre buscando mais, né? Um eterno buscador. E agora eu vou falar sobre Sol e Lua na casa 12, tá? Como eu comentei sobre o Sol, né? Vamos falar um pouquinho então sobre quem tem Sol de casa 12. Geralmente, né, pessoas com esse posicionamento, elas sentem mais necessidades de interiorizar, como eu comentei, né? De ficarem sozinhas, de curtir a própria companhia. E geralmente, se a pessoa não respeita isso, né? Se ela não entende, não lida muito bem, o que é normal, tá? Acaba se tornando uma questão muito complicada na vida dela. Porque essa casa, ela te pede isso. Teu Sol, ele te pede isso. Ele pede que você recarrega suas energias estando com você mesmo, né? Ficando um tempo isolado, trabalhando as tuas questões internas. Se você não respeita isso, né? E tá toda hora com outras pessoas, você acaba perdendo essa essência. Porque a tua essência tá interiorizada, entende? Pode ser uma pessoa que absorve muito, né, a energia das outras pessoas, porque essa casa 12, ela é relacionada a peixes, e peixes é um signo, né, que absorve muito todas as energias externas. O Sol de casa 12 também pode representar, né, um tipo de pessoa que tem muita facilidade para lidar com questões do inconsciente e até, né, ser pessoas mais mediúnicas, que têm mais facilidade com a questão da mediunidade. Lembrando sempre do que eu comentei, né, tem que ver o mapa inteirinho da pessoa para falar com certeza. E a Lua, Marta? Quem tem Lua de casa 12, como é que é isso? Quem tem Lua de casa 12 geralmente é uma pessoa muito, mas assim, extremamente intuitiva, muito sensíveis também, muito influenciadas pelo externo, como eu falei, absorve, né, as emoções das outras pessoas com mais facilidade. Podem ser pessoas que têm uma ligação espiritual, né, com a mãe ou com a figura materna. Também é o tipo de gente que prefere não se expor, né, não expor os seus sentimentos. Elas preferem guardar as coisas, né, dentro delas, não gostam de se expor assim. Interioriza muito, né, tudo o que sente. E isso acaba se intensificando, principalmente se tiver lua, né, se a lua tiver em signos de água.
aí, para lidar com tudo isso que é muito forte, né, seria interessante buscar formas de extravasar esses sentimentos através, de repente, né, da arte, música, poesia, qualquer coisa desse tipo, né, que vai te ajudar a colocar para fora o que você está sentindo. Às vezes nem precisa ser com palavras, né, mas de alguma forma dar vazão a tudo isso. Se vocês quiserem, né, que eu fale sobre os outros planetas na casa 12, deixa aqui nos comentários, né? Me contem se vocês têm interesse, que eu posso trazer essas informações para vocês. Então, recapitulando tudo, entendendo o signo que está nessa casa, os planetas, né, de casa 12, se tiver, não ter planeta numa casa não significa nada de mal, tá? Já vou adiantando. E os aspectos, né, que essa casa recebe, muita coisa pode ser transformada. A gente pode purificar, né, a nossa consciência, quem a gente é por dentro, e até ter pistas, né, de como o inconsciente, todo o nosso interior, afeta, né, a nossa vida, a nossa alma, porque a casa 12 também fala da nossa alma, como eu comentei com vocês. Por isso que eu considero essa casa tão importante e por isso que a gente tem que cuidar sempre dela, né? Olhar com carinho para todas essas questões, porque elas têm um peso enorme na nossa vida. Prestar atenção principalmente nos trânsitos astrológicos, né, que afetam a casa 12, porque isso vai acabar afetando o nosso lado psíquico, espiritual, todo o nosso corpo mais sutil, né, que querendo ou não, ele afeta a nossa vida aqui na matéria, né. Eu espero que tenha dado, assim, para entender a importância da casa 12, né, como é que a gente olha ela, como é que a gente pode trabalhar as questões de casa 12. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? Eu tô sempre de olho, respondo todo mundo. Não esquece também de deixar o like e se inscrever no canal. E eu vejo vocês, então, no próximo domingo com o vídeo de previsões astrológicas. Um grande beijo para vocês e tchau!